Seu rádio Mix Café. Mix Café com a Zambuja Júnior. São 9h26, 9h26, seguidinha já vou conversar aqui com a secretária Laurinha. Antes vou falando que temos sempre o apoio da Foto Kelly, a foto do coração, Silva Paz 289, Restaurante SD na Minas Gerais 417, Luque Papelaria Andradas 93, Ótica Visual Luiz Oré 441, Oficina Mecânica J Visconde do Rio Branco 296 e Despachante Fernando Castro, também aqui no Mix Café. Nós vamos agora, então, conversar aqui com a secretária Laurinha, né, que é da Causa Animal, que está nos dando o prazer da sua presença aqui no Mix Café desta terça-feira, ao vivo aqui, trazendo um bate-papo sobre esse assunto, né, secretária? Um prazer. Me liga o microfone aí, faz favor. Isso, para poder, então, participar aqui do Mix Café. Bom dia, Laurinha. Bom dia aos ouvintes. Obrigado pelo convite. Esse espaço é bastante importante pra gente. Você que chegou lá de fora agora, como é que tá o tempo? Tá nublado, com jeito que vai realmente aquecer, né? A previsão de 20... Para quem tá vivendo essas 2 últimas semanas em Rio Grande, não vê o sol aparece 1 hora por dia. Exato. 24 graus deveremos ter a temperatura máxima. Mas eu estou recebendo da produção aqui o assunto aí que vamos tratar no Mix Café. Você é a secretária da Causa Animal e a gente sabe que os abrigos estão lotados, é isso? Na verdade, a prefeitura possui hoje uma hospedaria para cavalos, né? Há uma determinação, nós cumprimos um ajuste legal. A prefeitura não tem abrigo para cães e gatos, né? E nós estamos com a hospedaria dos cavalos lotada e nós cumprimos ordens judiciais em casos de maus tratos junto com a Polícia Civil e a Brigada Militar, e nesses casos os cães e gatos que são retirados das cenas de crime são albergados até que se defina o destino deles, né? Se vão poder ser adotados, se retornam para tutela. Nesses casos a prefeitura custeia a hospedagem para esses animais. E também estamos lotados, né, de pessoas solidárias que nos ajudam dando espaço e recebem todo o respaldo, porque aumentou muito, né, o número de crimes contra animais. Então, aí a gente agradece o espaço, né. Vou focar primeiro no abrigo dos cavalos. Nós temos cumprido a legislação que prevê a redução da tração animal em Rio Grande até 2023, a princípio até dezembro de 2023. E a fiscalização aumentou bastante. Nós temos trabalhado muito com o trânsito e com a Brigada Militar. Então, hoje nós temos quase 60 animais no abrigo de cavalos do nosso município, né? Oriundos da fiscalização de trânsito e da fiscalização de maus tratos, que quem faz é a Patran. Então, eles fazem a fiscalização, apreendem os animais e transferem a tutela para o município. Você tem ideia de quantos animais ainda estão circulando aí com carroça? Nós temos um censo oficial feito em 2018 pelo governo à época, né, que considerou 140 animais no censo. Mas nós consideramos uma medida realista, né? Nós fizemos uma contagem por partes, e nós acreditamos que quase 500 animais existem hoje na nossa cidade de grande porte na zona urbana. Esses animais têm que ser retirados da zona urbana e direcionados para a zona rural pelo ordenamento que o Ministério Público fez. E é uma lei que as pessoas precisam entender, né, que ela visa a segurança das pessoas. É uma lei de trânsito. Ela não é uma lei de proteção dos animais, né? A Patran, que trabalha conosco, trabalha para combater maus tratos e proteção dos animais. Então, isso é um tipo de prisão que é feita e apreensão de animais. Um outro tipo de apreensão é o que a prefeitura faz através do trânsito, que é uma apreensão de trânsito, animais que estão atrapalhando o trânsito. Então, são coisas bem diferentes, com objetivos diferentes, né? E dentro do sistema com processos diferentes para reencaminhar o animal para adoção.
Devido até ao tamanho da cidade, né? Em cidades pequenas a gente vê muitos carroceiros, né, Laurinha? Mas aqui também a gente vê bastante. Aqui, mas já é um pouco, na área central pouco. Já diminuiu bastante, né? Mas a gente tem feito fiscalização. Tá, e eles serão compensados com o quê? Esse sistema que vai tratar da migração dos humanos, né? É tratado pela Secretaria Municipal de Assistência Social, né? O secretário Evandro. Eles têm lá um planejamento para oferta de cursos e o translado. E a nossa secretaria não trata dessa pauta, então eu preferia que fosse tratado com eles. Nós tratamos dos animais a partir da apreensão, né? Então, é isso que a gente já vem trabalhando desde que eu cheguei, porque a gente sabe o tamanho dessa pauta, né? Então, nós temos ali, hoje, 56 animais apreendidos. Entre eles, nós temos em torno de 9 que são animais que não têm condições de adoção, são animais muito magros, muito idosos, animais doentes, animais que recebem medicação diária desde que chegaram. Então, às vezes, as pessoas visitam o nosso abrigo e ficam chocadas, porque esses animais eles ficam separados dos que estão saudáveis, né? Até porque eles têm uma necessidade diferente. Esses são inadotáveis, a gente sabe que as pessoas não têm condição de abraçar esse tipo de situação. A gente tem um médico veterinário que dá atendimento diário a esses animais. E nós temos uma leva de outros 40 animais que têm condições de adoção e que precisam de uma possibilidade de ir para a zona rural. Por que para a zona rural? A lei que regra essas apreensões, ela foi feita junto com o Ministério Público Estadual, que prevê que não haja mais risco no trânsito com esses animais. Então, eles têm que sair da via pública na zona urbana e ir para o campo, na zona rural, para a lida rural, para evitar ter novos problemas e mais acidentes, né? Ontem eu fui questionada por uma pessoa a respeito do que a gente tem gastado para manter esses animais. A Prefeitura do Rio Grande, o prefeito Fábio, tem sido muito solidário, tem feito muito investimento ali. A gente tem comprado alimentação para eles por causa da estiagem que teve, né? E depois muita chuva, a gente não consegue ter pastagem, né? Então a gente tem comprado feno, tem comprado ração. E uma pessoa questionou o investimento ali. Nós estamos cumprindo uma lei de trânsito e quanto vale a vida de alguém, né? Se tu perguntar para a família de alguém que morreu vítima de um acidente com um cavalo na pista, a pessoa vai dizer que não tem preço a segurança das pessoas. Cada animal que a gente consegue tirar da pista, são quantas vidas salvas? A cada acidente que a gente teve no ano passado, a gente teve acidentes nas vias do interior gravíssimos, né? A gente chega para amparar o animal e encontra a família da pessoa acidentada ali, e na hora do acidente o animal não é de ninguém, né? Então a gente tem feito um trabalho bem grande, forte, junto com o trânsito, e está buscando essa oportunidade para esses animais na zona rural. Então a gente quer, as rádios apoiam muito nisso, né? A gente quer chegar naquelas pessoas que têm um sítio, que têm uma chácara, que têm um espaço no interior, que nos procure ali na secretaria, ou que nos procure por e-mail, é facinho, entra no site da prefeitura, tem a nossa página ali, é só nos encaminhar, para que a gente possa dar um destino seguro para esses animais e poder continuar trabalhando. Nesse momento a gente está super lotado e fica difícil tu cumprir a fiscalização, porque eu não posso colocar esses animais em maus tratos. Eu tenho que retirar eles e manter numa boa qualidade de vida. Com certeza. E a ajuda, então, da comunidade para encontrar lares para esse bichinho, então, essa. É isso, a gente está buscando... Esse pedido grandes, que você está fazendo. Para os grandes, a gente está buscando lugares no interior. E a questão dos pequenos... nós estamos num ano eleitoral também, né? Então tem muita propaganda política em cima dos avanços que a gente teve. Eu sou super feliz com os avanços que a causa animal teve. Há 20 anos, quando eu entrei, eu era louca, né? Algumas pessoas ainda me julgam assim, mas hoje a gente já tem legislação que protege a nossa forma de ver as coisas, né? Então hoje a gente tem aí uma alteração legal na Lei de Proteção de Cães e Gatos que determina que é prisão, né? Flagrante é prisão. Então, a gente tem um aumento muito grande do número de denúncias. A Polícia Civil é que faz esse controle das denúncias. É necessário que as pessoas façam um boletim de ocorrência quando visualizam uma situação. As pessoas denunciam na Prefeitura. Mas a Prefeitura ela faz uma fiscalização de posturas. A Prefeitura tem um processo diferente e administrativo. A polícia tem poder de polícia, de apreensão e de resolução na hora, né? Então a gente sempre pede que as pessoas façam um boletim de ocorrência quando veem ou quando sabem de uma situação de maus tratos. Mas hoje a gente tem ali 40 animais, 41,
que são oriundos desses processos, né? 40 de pequeno porte, gatos e cães. As pessoas fizeram uma denúncia, né, por boletim de ocorrência, o juiz avaliou, a polícia investigou, o juiz avaliou e mandou apreender esses animais e prender o criminoso. O município não tem espaço para todos esses animais dentro do sistema da municipalidade. Então, o que a gente busca? Lares temporários solidários. Por quê? Tem animais que eles foram tão judiados que eles têm medo de pessoas. Então, eles não podem ir para um hotel ficar hospedados. Eles precisavam de um convívio familiar para retomar aquela credibilidade no ser humano, né? A gente tem animais que não levantam a cabeça para uma pessoa. A gente tem animais que não saem do cantinho que eles estão. Eles não entram numa casinha porque é na casinha que eram espancados. A gente tem situações muito graves. E a gente tem situações de animais bravios. As pessoas, agora a gente está aí tentando trabalhar com o Ministério Público também um regramento para os animais de grande porte, porque as pessoas adquirem um animal, um pitbull, tá na última moda, né? E não tem capacidade para gerir a personalidade desse animal. Tu tens que ter uma condição de tratar com esse animal, de lidar com esse animal, de dar condições a ele. São animais bravios, acabam sendo denunciados por maus tratos. Nós prendemos, a polícia prende a pessoa e esse animal fica sem destino. Né? Esses bravios, a gente faz um custeio de abrigo para que eles possam ser controlados e ser readequados, mas os que são dóceis ficam sem esse espaço. Então, o que a gente está buscando na comunidade? Pessoas que tenham disponibilidade. Às vezes a pessoa tem muito amor, tem espaço, mas não tem condições financeiras. Né? Então, essa pessoa, se tem interesse em ajudar esses animais que saíram de maus tratos, pode entrar em contato com a gente. Quando a gente retira os animais dos locais de crime, eles passam por um exame médico e depois de alguns dias eles podem ir para um lar temporário solidário. O lar temporário solidário é a casa de qualquer cidadão, né, que tem esse espaço fechado, seguro, que tem disponibilidade e carinho para oferecer para o animal. Nós fornecemos alimentação, medicação, tratamento médico e todo o acompanhamento até a adoção. Muitas vezes nós não podemos nem divulgar as imagens dos animais até que o processo corra, né? Então, como aconteceu no caso Costela, eu permaneci 4 meses sem fazer comentários, porque nós estávamos sabendo qual eram os passos que a polícia estava fazendo e a gente não podia fazer manifestações para não atrapalhar. Né? Então, a gente tem aí todo um processo que em quase todos os casos são assim. Hoje são 40. Né? A gente tem esse caso do Costela. É o caso... Como é que ficou a situação daquele senhor? Está preso. É o caso, a prisão mais longa da história. Isso até é bom ser divulgado para as pessoas que maltratam os animais, né, Laurinha? Saber que tem consequências. Não, mas desses 40, a gente só não tem presos 2, eu acredito. Os outros todos passaram pela polícia, pela delegacia. É que eles não divulgam tanto e agora com essa coisa da eleição, as polícias não podem se manifestar, né, fazer propaganda do seu trabalho. Mas a semana passada foi intenso. A gente tem bairros onde o Parque Marinha, Parque São Pedro ali, são bairros onde a gente tem muitos casos de prisões por maus tratos. Né? A gente tem situações que são denunciados maus tratos, mas a condição da pessoa é igual à condição do animal. A pessoa está tão necessitada e passando tanto trabalho contra o animal, e aí são questões de disparidade social, né, que precisa do amparo público, e às vezes quando denunciam, nós conseguimos reorganizar a vida dessa pessoa, encaminhar para assistência social, mas hoje a nossa busca é por esses parceiros da causa que possam ajudar com isso, né? Com um espaço, o município faz o custeio, um espaço até que esses animais encontrem lar. A gente fez aí uma série de feiras de adoção, desde que começou o ano, um índice muito baixo de adoção. O pessoal tem uma dificuldade hoje em dia, financeira mesmo, de tempo, né? Um animal é uma responsabilidade para 20 anos, se ele viver saudável, chega a viver 20 anos. Então, as pessoas têm repensado sobre a posse, isso é importante também, mas diminui muito o número de adoções, né? A nossa secretaria está castrando muito. Nós, em junho, agendamos 330 castrações, mas mesmo assim a gente não consegue chegar em todos os cantos, né? Então é essa busca por espaços onde a gente possa realocar esses animais que saem de maus tratos, principalmente para eles terem convívio familiar. Por mais que a prefeitura compre espaços em hotéis para cães, para que eles fiquem albergados, nesses lugares eles recebem a atenção básica para a manutenção deles, mas eles não têm o retorno ao convívio familiar, e isso é muito importante. A gente não tem como doar um animal
que não têm convivência familiar, que têm medo das pessoas, né? A gente precisa conseguir recolocar eles num também sistema. Têm sentes traumas, né? Traumas, psicológicos, sofrem do psicológico, né? coitadinhos, né? Muito mais que o humano que consegue disfarçar, o animal não consegue disfarçar, né? Quando tu vai nessas apreensões, é muito triste, assim. E a gente tem uma dificuldade com equipes, né? A nossa equipe tem que ter uma capacidade psicológica muito forte, porque é um inocente, né? Até os setores da polícia que nos apoiam gira bastante, assim. Agora a gente trocou 2 vezes já de delegado, e aí tem um que é pivô e troca todo mundo. Porque é um crime tão brutal quanto o crime contra uma criança, né? Porque é um inocente que está ali sendo maltratado simplesmente porque a pessoa resolveu. E não tem como se defender, né? Não tem como se denunciar, né? Assim, também. As crianças têm a escola, e a escola tem um papel importante na monitoramento da segurança das crianças, né? Os animais não têm. Então a gente sempre induz as pessoas que querem denunciar. A não ser que algum vizinho que façam o boletim faça de ocorrência, né? Mas as pessoas também têm. As pessoas mandam muito para mim, pessoa física, assim. Pega lá meu perfil na rede social e me manda coisas. Eu, hoje que ocupo um espaço, eu não posso criar demanda para mim mesma quando eu não tenho certeza, né? Porque também tem falsa denunciação caluniosa. A gente tem problemas de pessoas que não se dão bem com o vizinho e já denunciam o animal. E aí a gente acaba entrando nesse processo. É um órgão público, né? A gente tem alguns casos onde a Brigada Militar está indo e a gente está vendo com o Ministério Público como é que a gente vai fazer para essas pessoas entenderem que elas não estão cometendo um ato certo, que elas estão denunciando coisas falsas sobre seus vizinhos, porque tu pensa no que a nossa fiscalização funciona assim. Nós recebemos uma denúncia, ela é repassada e vai para verificar. Uma viatura da Patran, que é a Brigada Militar, uma viatura da Guarda Municipal, um veterinário, um fiscal e, às vezes, a Polícia Civil. Nós temos aí 3 órgãos gigantes, 2 órgãos de segurança envolvidos para verificar, e às vezes é mentira. E enquanto a gente está vendo uma briga de vizinho aqui, de um lado, tem um outro animal morrendo numa outra casa que a gente precisa passar por todas, a gente vai em todas em ordem cronológica. Então é bem complicado. Mas hoje a gente precisa disso, de mais conscientização, que as pessoas denunciem crimes que realmente estão acontecendo, e se puderem com provas, é mais fácil, porque daí a gente já vai para buscar, não precisa construir provas. O tempo que tu está construindo provas, às vezes tu alerta o cidadão que está fazendo um crime e merecer ser preso, né? E a gente precisa encontrar pessoas que estejam dispostas a nos ajudar a trazer esses animais de volta para um convívio familiar, para que eles possam encontrar famílias, né? O abrigo do município é no Campo do Cassino, é isso? O abrigo dos cavalos. Dos cavalos. A hospedagem dos cavalos. Nesse momento, eles estão no Camping do Cassino. Nós estamos com... A gente teve 2 licitações que não foram felizes no ano passado, para tentar transferir eles para uma propriedade privada. E agora a gente está começando uma outra licitação no máximo até o fim desse mês. A gente pretende agora até sexta-feira conseguir colocar ela em funcionamento, porque depende de jurídico, depende de recurso financeiro, para que a gente possa contratar um campo privado para transferir os que já estão prontos. Como é que funciona? O trânsito faz uma apreensão e a lei do trânsito diz que eles têm que ficar 5 dias em observação conosco antes de ficarem disponíveis para adoção. Então, esses 5 dias, esses animais ficam de qualquer maneira ali. A partir dali, eles estão disponíveis para adoção ou para o processo de retorno para o tutor. Nós temos entre o que entra e o que sai um espaço muito grande. Então, esses animais que já estão prontos para adoção, a gente queria transferir para um outro lugar, para que ali fique só os que estão sob cuidados, porque ali é um lugar pequeno, né, que tem bastante eventos do município. Então, a gente gostaria de retirar eles dali. Eles são muito dóceis, eles são... Agora a gente vai ter meio-dia uma entrada no Jornal do Almoço, quem puder acompanhar, com eles lá, porque são animais incríveis, né? São gigantes, mas eles são gentis, eles passaram por muita coisa. A gente tem animais lá, a gente tem a Vitória, é um animal que ela tem um tumor na cernelha de tanto forçar a madeira da carroça que ela puxava, né? Mas está viva, está bem, está comendo, ela tem uma ferida aberta, todos os dias ela recebe curativo naquela ferida. Então, a gente tem um cuidado muito especial com cada paciente que está lá. Então, esses vão ficar. Mas os que estão saudáveis, a gente quer transferir para um campo, para que eles possam ficar numa situação melhor. E toda vez que tiver um adotante, a gente traz para conhecer. Dia 20, quarta-feira passada, 6 animais, gatos e cachorros em situação
de maus tratos foram salvos em ação, é isso? Isso, a Polícia Civil fez uma ação do delegado Alexandre, da primeira DP, que é o cartório de animais, fez uma ação de apreensão, né, determinação do juiz do caso, para apreensão eram 2, na verdade, que foram denunciados. Quando foi denunciado no boletim de ocorrência, eram 2, mas ao entrar no local, haviam outros 4. Né? Então, acontece muito isso também. A gente consegue lugar para 1, e quando entra, são 5. Né? E tem muito disso. Tem muitas casas abandonadas na cidade. Nós tivemos muitos idosos que faleceram para o Covid-19 ali, com perdas que as famílias não superaram, mas as famílias não herdam os animais. Né? Eu acho que isso é uma coisa tão desumana que os humanos têm, que a pessoa falece e a primeira coisa... levam tudo que tem na casa e deixam os animais. O animal, normalmente, é o parente mais próximo do idoso, porque ninguém visita. Aquele animal é que passava com ele os dias, que ficava, que era pelo motivo pelo qual o idoso levantava, era para cuidar daquele animal. A pessoa falece, o familiar leva tudo que tem na casa e deixa o animal. O que o familiar tem que entender? O crime de maus tratos recai sobre ele, assim como a sucessão é dele para a herança, a responsabilidade pelos cuidados também. E a gente tem muitos casos assim. Esse dessa semana foi assim. A gente tem casos de pessoas que saíram das casas por algum motivo, que foram despejados e deixaram os animais, né? E vão responder. A pessoa tem que entender que hoje em dia tem uma rede muito grande de comunicação. Tu não tem como fugir da tua vida que teve, né? Tu alugou ali, vai ter um contrato. A imobiliária vai ser acionada e ela vai dizer quem tu és. E tu vai responder. Esses casos que não são flagrantes, há toda uma investigação, que é esse caso da semana passada, e em seguida a pessoa é indiciada. Então a gente tem... E assim... Os criminosos que fazem crimes contra animais são pessoas de todas as classes sociais, de todas as profissões. Né? Nós temos advogado, médico, professor, comerciante, gari, todas as classes sociais que tu possa imaginar. Tem pessoas que cometem crimes contra animais achando que não vão ser encontrados. E hoje a gente tem uma parte especial da Polícia Civil que trata só disso. O cartório de registro de animais tem 3 pessoas trabalhando permanentemente numa delegacia, em outras 2 tem mais 2 pessoas para investigar esses crimes, porque é um crime grave. É real, né? E está acontecendo, graças a Deus. Laurinha, antes de encerrar então nossa entrevista aqui, eu quero que você comente a respeito, não sei se ficou sabendo do cãozinho lá em São José do Norte, que foi colocado numa sacola e jogado na água. Não fiquei sabendo. Nós temos essa informação. Mas é uma atrocidade, né? E é inacreditável, é lamentável. É lamentável, né? Outra situação que, assim, eu não sei se é um adulto, se é um filhote, né? Mas sempre tem alguém que viu, né? Alguém sabe quem é essa pessoa. Quem souber qualquer informação, o 197 é o número da Polícia Civil em todo o estado. Ligue e dê informação, é anônimo, né? A gente tem o WhatsApp aí do cartório de registro de animais, eu vou passar quem quiser anotar. É anônimo também, é pelo WhatsApp, e tem que chegar nessas pessoas, né? Porque o tamanho da atrocidade, fazer isso com o animal. Cortando meu microfone. Agora deu. Tenho aqui a notícia, né, que a gente recebeu. Notícia que a gente recebeu lá do Cãozinho de São José do Norte, que bombeiros de São José do Norte resgataram um filhote de cachorro jogado na Lagoa dos Patos dentro de sacola. Ai, que coisa, aqui perto. Caramelo. Meu Deus. É incrível, né? Então, a procura de quem jogou, né? Então... Não, e se encontra. Se encontra porque alguém viu, o vizinho conhece. Esse tipo de maldade, tu conhece. Quem puder anotar e quiser anotar, eu vou passar o WhatsApp para denúncias em relação a esses casos e para também passar informações a respeito dos casos que estão em andamento, como esse caso que provavelmente já deve ter sido registrado lá na Polícia Civil de São José do Norte, tá? O telefone vale para todo o estado e eles direcionam conforme o prefixo da região. Então, quando a pessoa mandar, já vai ser direcionado para Rio Grande. O telefone é 51
984 44 0606. Vou repetir. 51 984 44 0606. É o telefone de denúncias da Delegacia dos Animais, do Cartório de Registro de Animais, por onde as pessoas podem fazer denúncias e dar dicas sobre os casos que estão em andamento. Nesse momento, nós temos aproximadamente 40 animais aguardando uma oportunidade de se refamiliarizar, de pequeno porte, cães e gatos, e nós temos quase 60 animais de grande porte esperando uma oportunidade de ir viver no campo. O que é importante também, que é um detalhe que a gente sempre tem que ressaltar, os animais que saem de maus tratos, até um certo período do seu processo, eles não podem ter as imagens divulgadas. Então a gente sempre pede para o lar temporário ter esse zelo com eles, até para a segurança da pessoa que está recebendo também, né? Não sei se tem mais. Agradecemos a tua presença aqui, Laurinha. Foi importante aí as suas informações. E quando tiver mais alguma notícia aí, venha até o Mix Café. Muito obrigada pela oportunidade, um bom dia para todo mundo. Muito obrigada pelo espaço. Um abraço. Essa entrevista será postada também na página, no nosso canal no YouTube. Vamos ao intervalo, já voltamos com o Rádio Esporte com o Lino Viana. Da sua manhã. Na cidade, um giro de notícias no seu rádio. Mix Café. Mix Café com a Zambuja Júnior. Minuto do Investidor. Olá, amigos ouvintes! Quando se fala em investimento, surge uma dúvida. Poupança é investimento? Sim, poupança é um investimento de renda fixa. Agora, se é um bom investimento, isso já é outra história. Atualmente, com os juros altos, poupança não é um bom investimento. Mas vale ressaltar que, em alguns casos, é vantagem investir na poupança.